Olá, seja bem-vindo, galera. Eu tô aqui com o meu deck de Dark World. Eu fiz essa lista aqui para tentar ver como é que o deck funciona. Então, espero que vocês entendam esse deck como uma base para vocês estarem montando o seu, utilizando o estrutural, porque as cartas que tem aqui, creio eu que vai ser mais em conta para vocês encontrarem. Algumas a gente pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas para você jogar de uma forma mais casual, eu creio que tudo que tem no estrutural mais algumas pecinhas você possa estar fazendo um deck bem divertido. Só que o que eu entendi por esse deck é que realmente você precisa mesmo de recurso na mão para que você utilize o potencial desse deck, que ele faz muitas coisas na base do descarte. Então a maioria das interações vai acontecer com os cards que você tem na mão e não você tentando cauterar o seu oponente. Então vamos dar uma entendida aqui como está o deck por enquanto. Que a gente usa 3 do Rainbow, 2 cartas aqui do Bigfoot, uma do Thunderbird, 2 do Grafa, uma do Rainbow Overlord. Temos 3 cartas do Lucente, que esse card vai ser o que a gente precisa para fazer a Beatriz. Aqui o Silva, que é uma carta bem interessante também. O Goldo, que é para destruição. 3 cartas aqui da Snow. Essa é uma carta bem importante nesse estrutural, nessa estratégia aqui. O Genta, porque a gente consegue fazer alguns combos utilizando ele. Temos aqui 2 cartas interessantes para vocês darem uma olhada, que aqui é o Rhino e a Tour Guide, para que a gente consiga fazer recurso, porque a maioria das invocações a gente consegue invocações especiais. A gente também abre algumas possibilidades para invocação normal. Temos aqui o Pearl, coloquei 2 cartas, mas ainda não vi uma finalidade para ele, mas ele também é bem interessante para você estar colocando na sua decklist aqui. Essa daqui é uma das mais importantes, o Cerule. Não sei quantas o pessoal está recomendando. Eu vejo que 3 aqui está sendo bem interessante você colocar no deck. Obviamente 3 cartas aqui da magia de fusão, 3 cartas de campo, que é muito importante, os portões do Dark World. Temos aqui essa aqui para você estar comprando carta. Aqui essa da destruição serve mais para você reciclar sua mão. Às vezes você nem vai precisar dessa carta, porque você vai ter bastante recurso. Essas 2 cartinhas aqui estão como suporte. Twin Twister simplesmente pelo efeito de destruir carta do oponente, além do plus que você descarta para ativar esse efeito, e é tudo que esse deck precisa. Aqui no Extra Deck a gente tem uma estratégia bem diferenciada. Como a gente utiliza monstros de nível 1, a gente pode fazer o Linkuriboh, que quando esses monstros estiverem no cemitério vai ser o que a carta de campo precisa. Temos aqui a Cross Ship, que além de dar uma invocação especial por causa que você vai fazer uma fusão, é uma carta bem importante. Temos aqui essa carta que eu vejo que é bem interessante nesse deck, a Reporter aqui, eu acho que é sensacionalista do submundo, é alguma coisa assim em português. Security Dragon é uma carta bem boa nesse deck, porque você vai devolver para a mão, e no caso você pode estar devolvendo esse card aqui para sua mão, que você vai entender porque o descarte dele força você colocar ele no campo do oponente, que ativa o efeito de o oponente descartar uma carta, que no caso vai ser você, então você vai precisar dele para descartar qualquer um desses outros monstros. Temos aqui a Aprendiz, a Bruxa Aprendiz, que ela vai dar ataque adicional para monstros de trevas. Essa cartinha é bem importante aqui, as Kashyyyk Magician, que é uma carta bem baratinha que você pode procurar aí, que ela vai servir também para devolver o monstro para a mão. Você vai dar alvo nesse monstro que você vai colocar no campo do oponente. Isso vai fazer com que você consiga os combos novamente pelo efeito dela, é bem interessante. Aí o combo de Nightmare, para você finalizar aqui com o Griffon, que o Griffon vai trazer essa cartinha aqui, os Zealantes, que
creio eu que ela tá um pouquinho salgada essa carta, mas basicamente você vai destruir todos os monstros no campo e no caso você vai trazer eles de volta na forma que você quiser, com face para cima, com face para baixo, em posição de defesa. Isso vai fazer você reorganizar o campo e vai te dar uma vantagem muito grande. A Beatriz é basicamente você fazer com esse carinha aqui, o Lucente, para que pelo efeito dela você consiga enviar para o cemitério as cartas que você precisa. No caso, se você não tiver a carta de fusão, você já faz esse combo de ativar o efeito dele, jogar para o cemitério, e como você vai ter um Dark World, você vai ter ela de volta para sua mão. E não tem nem como não falar dessa carta aqui, que é bem importante, que é a nova fusão do Grafa, que basicamente ela troca o efeito do que foi ativado pelo seu oponente por o seguinte efeito: o oponente descarta um card, então ele vai negar, e além disso vai fazer com que você coloque os seus monstros para o cemitério para poder estar ativando os efeitos dele, efeito de destruição, efeito de comprar carta, efeito de trazer ele de forma especial, alguma coisa que você precisa no momento, beleza? Então agora eu vou mostrar um replay para vocês. E nesse replay aqui, galera, eu fiz mais uma firula porque eu vi que eu estava tendo vantagem no jogo e eu acabei tentando explorar o máximo do deck, porque o contato que eu tive com esse Dark World aqui não foi de muito tempo, foi só para eu entender como é que funciona. Então, para fazer algumas jogadas básicas aqui, fazer com que a gente consiga entender a mecânica, então a gente está utilizando mais um pouco do potencial desse deck, mas eu creio que quando você pegar o costume você consegue entender mais ou menos como funciona a mecânica, que basicamente eu pego as cartas que, no caso o monstro de nível 1, para fazer com que eu coloque no campo do oponente, para fazer com que eu consiga destruir os monstros do oponente, eu consiga fazer com que eu descarte as cartas que eu preciso. E o Gentes é a carta que a gente precisa para construir os nossos combos. Então se você der uma olhada nesse gameplay aqui, você vai entender que a jogada base é você ter o Genta na mão para você poder descartar ele, pegar a magia de campo e conseguir fazer os seus combos. Agora eu estou tendo uma desvantagem, então você vai ver como é que a gente vai voltar com esse deck. Ativar o Thunderbird. Aí jogou a carta que ativa o efeito que eu descarto uma carta. Aí eu vou trazer o monstro que ele tem o efeito de destruir todos o oponente. Agora com o Griffon a gente consegue dar uma locada no oponente, e aí você vê como é que é a versatilidade do deck de Dark World. Então nesse caso aqui eu só estava tentando explorar mais o deck, porque basicamente o jogo já estava ganho. E o interessante dessa mão, galera, é que você tem que basicamente ter bastante recurso. Então essa lista aqui eu peguei como base para que você consiga fazer com que você sempre tenha cartas para você conseguir o descarte. Agora eu vou utilizar as cartas para tentar fazer a fusão. Você vê que o oponente já não tem mais recurso. Então tudo isso que eu estou fazendo aqui, galera, é só para vocês entenderem mais ou menos a mecânica e saber o que você pode estar fazendo com o deck. Beatriz para jogar a carta para o cemitério. Efeito de descartar. Então tudo isso, galera, é mais para que você entenda
o potencial desse deck. Óbvio que vai ter listas melhores. O pessoal já está utilizando esse deck aqui para estar jogando em campeonato, então você pode até ter uma versão ainda mais incisiva, mas dá para você ver que o deck ele gera muito recurso. Você consegue trazer bastante carta do seu cemitério para sua mão. Se você conseguir construir uma estratégia sólida, você nunca vai ficar sem carta na sua mão. Então é bom você explorar isso. Utilizar ainda mais o Grafa, que ele devolve as cartas para a mão. Então é uma estratégia bem interessante para você estar utilizando com esse deck. Então no mais é isso. Muito obrigado se você assistiu até agora. Valeu, falou e te vejo no próximo vídeo. Fui!